E aí, pessoal, tudo 12 por 8? Rafis mais uma vez aqui na área. Vamos dando uma continuidade aos nossos trabalhos, falando do relatório do JSRE 11, Fundo de Lajes Corporativas de Alto Padrão do Banco Safra. Vamos lá direto para o relatório, então, sem enrolação? Relatório de janeiro. O relatório, ele teve uma mudança estética aqui, então ele está todo mais bonitinho. As informações são praticamente as mesmas, mas ele está mais apresentável, por assim dizer, né? Olhando os dados, a gente vê que aquele desconto entre o patrimonial e a cota mercado ainda existe, quase 50%, um desconto que vem ao longo do tempo aí se mantendo, né? Teve as suas razões e a gente vai falar um pouquinho mais sobre uma delas mais para frente. O fundo está com 2,1 bi de patrimonial, 1,5 milhão por dia de liquidez, muito bom. ABL de 122 mil metros, bastante a área de locação, né, para locação. Taxa de administração de 1% ao ano e taxa de performance de 20%, o que exceder de IGPM mais 6%. Taxa de performance nunca é legal, né, para fundo imobiliário, na minha opinião, mas tem, né, esse aqui tem. O que passar dessa régua, 20%. Nos comentários da gestão, a gente vê que teve uma renovação de uma área até grandinha aqui, ó, de quase 2.000 metros quadrados, né, exagerando ali um pouco para cima. E uma outra área também, um outro andar com também quase 2.000, no Rocha Verá. E aí a gente tem visto no mercado até outros fundos que têm lajes também naquela região da Chucre, Chucre Zaidan, diminuindo a vacância, conseguindo passar preços para o mercado, né, para valor de mercado. Muita coisa estava abaixo do valor de mercado para poder locar, e aí isso bate com a vacância tá alta, e a gente tem visto bastante movimentação para lá. Eu não consigo ver como sendo uma coisa estrutural nesse momento. Eu acho que é muito mais o pessoal saindo dos valores de aluguel muito altos na Faria Lima, ali daquela região da Faria Lima, e indo para regiões periféricas que têm um custo mais acessível, né? E a gente vê isso até aqui na parte de baixo, ó, da revisional de um outro inquilino com valores em linha ao praticado no mercado. E aí a gente pode interpretar que isso aqui estava abaixo do mercado ou que ele já estava no preço de mercado e se manteve assim. Então a gente vê que nessa região ali os valores estão realmente vindo para a prática de mercado, né? A vacância do fundo diminuindo de 3,7 a 3,1, movimento que já tem alguns meses aí, o JSRE está conseguindo alocar espaços. Aí, de novo, não sei se é por uma questão estrutural do fundo ou se é o pessoal indo para as regiões ali onde o fundo tem os imóveis, né? Que são regiões de alto padrão mesmo, mas tem que dar, independente do que for, essa joinha para a gestão que está conseguindo fazer as locações e diminuir a vacância. Em dezembro ainda, o fundo adquiriu 10 milhões num CRI com taxa IPCA de mais 11,34, né, visando melhorar o carrego do fundo. E aqui é um ponto de discussão interessante para o JSRE, porque existem algumas questões em relação a adquirir esse CRI agora, nesse momento. Quando a gente chegar no CRI do Rocha Verá, eu volto nesse tópico aqui, deixa isso aqui marcado. Os dados aqui de apuração, né, no final, e a gestão projeta aí para 2025 com FFO acima do ano passado, né, aumentando essa distribuição conforme esse guidance aqui. O fundo hoje já está no mínimo, né, dos 48 centavos, podendo chegar a 56 centavos na distribuição da banda superior. Falando do resultado financeiro, o que mais chama atenção aqui nesse mês, né, são as despesas aqui do CRI do Rocha Verá, que é o que come bem parte do resultado, né? Esse CRI, ele foi emitido, ele foi rolado, na verdade, né? Em fevereiro de 24, por mais 5 anos, com amortização no vencimento, bullet, e CDI mais 2,6. E aqui, eu vou começar a falar dos dois CRIs, né? A gente acabou de ver que o fundo adquiriu um CRI IPCA mais 11,34. E ele tem o CRI, que já está no fundo há muito tempo, CDI mais 2,6. Esse CRI é um CRI que hoje está a 135 milhões de valor, né? E o que ele pegou são 10 milhões. Beleza,
temos uma diferença ali considerável, né, de capital aportado. Mas o ponto é, um dos maiores problemas do JSRE, o que o pessoal mais comenta e mais bate, é justamente essa dívida que eles ficam rolando eternamente, que o fundo considera um valor baixo em relação ao patrimônio, 135 milhões para 2,1 bi de patrimônio. Só que essa despesa do CRI, ela come aqui 8 centavos do resultado. Ou seja, apesar dela ser um percentual pequeno do patrimônio, é um percentual relevante do resultado. E aí vem o questionamento de: será que não era mais interessante para o JSRE usar aqueles 10 milhões para ir quitando essa dívida aos poucos, ao invés de trazer um outro CRI, que é IPCA? A gente está num momento de mercado que o CDI está subindo, e ele está subindo com o intuito de não deixar a inflação descontrolar. Então, pela lógica, o CDI está subindo e o IPCA vai ou cair ou estagnar. Então a dívida fica mais cara, a dívida maior, e aí ele pega um CRI, que é IPCA, que não casa esses indexadores, e sendo que o casamento ainda é prejudicial para o IPCA. Então, o que vai aumentar aqui de dívida, né, do CDI, pode suprimir o ganho do IPCA? Pode. E aí vale a pena manter esse carrego? Eu não entendi tão bem. E eu tô batendo nessa tecla por quê? Porque a gente viu nos outros dois últimos relatórios que o fundo vendeu o FI, a HGPO, com lucro, e ele optou por não distribuir o grosso desse lucro para fazer uma quitação de dívida de FIIs do último relatório, e agora para comprar um CRI IPCA, sendo que eles tinham falado que iam mexer com essa dívida, tipo, ir diminuindo essa dívida. Então, olhando assim como pessoa física, sem pegar todos os meandros da compra, não parece fazer muito sentido para mim essa aquisição desse CRI. E ela ainda piora no seguinte. Só um segundinho aqui. Vocês estão vendo esse fundo aqui? O JSR foi um fundo criado em 2024 pelo Safra para comprar CRI, certo? Aí a gente vai dando uma olhadinha nele aqui e olha só. Em janeiro, realizamos a venda do CRI de 32 milhões desse Shopping ID, para enquadrar a posição no limite aqui do JSR. Curva de juros na taxa de marcação mercado IPCA mais 11,34. Opa! Beleza. Então peraí. 11,34 também? Coincidência? Vamos ver aqui. O CRI... Cadê? Shopping ID aqui, ó. 24 G27 35 282. 24 G27 35 282. G27 35 282. Ou seja, ele comprou o fundo de um outro fundo do Safra. Ele comprou o CRI, né, de um outro fundo do Safra. Tem como defender? Dando esses dados aqui, né, como referência. Então, quando a gente vê um desconto lá de 50% na cota, não é só por causa da locação, sabe? Mas enfim, dado esse contexto da compra desse CRI maluco aí, vou continuar. Retorno total, o CRI adquirido aqui, né, 10 milhões. Tô passando rápido porque não tem muito o que falar agora, não mudou tanta coisa, não sei essa compra desse CRI doido aí. Aqui, ó, esse 135 referente ao CRI do Rocha Verá lá, da dívida, né? Esse aqui, ó, CRI Rocha Verá. Dos 135 milhões, era muito melhor ter batido parte disso aqui. Eu não vejo por que comprar aquele CRI lá. Mas enfim. Maioria dos contratos IPCA. Outro ponto de atenção, concentração no Tower Bridge. 50% da receita vem do Tower Bridge.
Então qualquer pequeno probleminha a gente já sabe, né? Se tivesse algum probleminha no prédio, um impacto grande. 25% de revisionais esse ano. Aqui vencimento de contrato é muito pouco, as revisionais é até um valor considerável. Segundo trimestre que a gente vai ver aqui, né? Os reajustes desses contratos. Segundo e quarto trimestre, no segundo que a gente vai ver mais mesmo. Os inquilinos, bem diversificados, nomes bons. Os prédios são muito bons nesse fundo, né? Então, muita coisa, na verdade, ela é precificada na gestão, não tanto nos prédios. Falando sobre os prédios aqui no vacâncias baixas, né, como a gente pode ver aqui, 4,5, 5,6. O fundo trabalhou bem essas vacâncias, né? Ainda tem a unidade lá do Rio, que é uma metragem muito pequena, então o fundo não deve se desfazer disso por agora, imagino eu. Deve estar prejuízo também, então eles não vão se desfazer de agora. Eles colocaram esse mapinha aqui, ó, dos imóveis de São Paulo, que é a metragem quadrada maior mesmo, né? Esse canto aqui de Pinheiros é um canto interessante, legal, tem um metrô por aqui, por perto, então muito bom. Acho que é essa bolinha cinza aqui, ó. Então, boa localização. O da Paulista também, bem localizado. O Tower Bridge nesse cantinho aqui, ó, o que tem o 48%, que já é uma região mais afastada, ali de Vila Olímpia, para baixo de Vila Olímpia, né? Mais na Berrine, que já começa a ser menos requisitado. E o Rocha Verac aqui no Chucre Zaidan, que é menos requisitado ainda, né? Mas imóveis de alto padrão em regiões ok, sendo o Rocha Verá muito menos ok e o Tower Bridge menos ok. Os bons são os dois de cima aqui. E o CRI Shopping ID, que a gente viu lá, né? Mas enfim. É isso, pessoal. Do JSRE para esse mês não tem muito o que acrescentar mais. Só essa movimentação que foi meio estranha, esquisita, no fundo. Não consigo ver um motivo ok para ela. Mas é isso. Vamos vendo aí se o fundo justifica mais alguma coisa nos próximos relatórios. E a gente se vê então no próximo vídeo.